as outras. Agradecer a Camila, agradecer ao Cresci mais uma vez, por terem me chamado para esse encontro de corretoras, esse encontro que marca, né, o mês de março, o mês da mulher, mês que é um mês de comemoração, de celebração por nossas conquistas e avanços, mas mais do que isso, um mês de reflexão. A gente sempre fala isso, eu sempre venho aqui para falar de temas um pouquinho mais densos, mais pesados. Hoje eu quero ver se a gente faz uma fala um pouco mais fluida. Hoje a gente tem outra temática e eu agradeço muito a Camila por bolar, né, esse tema, esse nome que eu achei tão interessante, que é a gente falar da diversidade dentro do mundo corporativo, dentro do mercado imobiliário, porque eu já não atuo mais na Delegacia da Mulher há algum tempo, desde 2020, e atuo, como vocês viram agora, na Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. E quando a gente fala de intolerâncias, a gente fala de crimes de ódio, de preconceito, de discriminação, mas não somente pelo ser mulher, que é a violência de gênero que a gente já conversou tanto, né? E que eu trabalhava lá na Delegacia da Mulher. A gente fala de outras formas de preconceito. E olha, para a gente falar de nós, mulheres, já que estamos neste mês de também refletir, problematizar, olhar para nós, olhar para as nossas histórias de luta, de resistência e de resiliência, né? Porque se tem uma coisa que as mulheres sim são superiores aos homens, é na sua capacidade de resiliência. O resto eu não vou questionar para os meninos não ficarem chateados. Mas a nossa capacidade de superação, de reinvenção, de resiliência e de mais, de executar vários papéis ao mesmo tempo e com qualidade, né? A gente acaba dando conta de muitas atividades, de muitos papéis, é uma energia e uma capacidade tipicamente feminina. Mas não tem como eu falar de diversidade sem transitar e atravessar pelo nosso universo, que é o universo feminino. Então vamos olhar para nós, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Ontem e hoje, vocês estão aqui, tirando um tempo para vocês, olhando para vocês, se reconhecendo, se celebrando, trabalhando a autoestima, trabalhando a autoimagem, autocuidado, porque a gente cuida tanto do outro, né? A gente está tão acostumada a cuidar dos outros e que na maioria das vezes não sobra tempo, nem na nossa agenda, nem na nossa rotina, para cuidar da gente. Ontem eu estava no evento do Ministério Público aqui do Estado e foi muito interessante. A Priscila, que está aqui comigo, minha sócia, depois eu vou apresentá-la para vocês. Ela estava lá comigo e tinha lá uma psicóloga que trabalha no sistema prisional. E como a gente estava falando de mulheres, ela fez um recorte de gênero das casas prisionais femininas. E ela disse o seguinte: é muito mais fácil, eu já tinha ouvido isso algumas vezes, ontem ela me lembrou disso, é muito mais fácil trabalhar em casas prisionais masculinas, porque a demanda dos homens é muito pontual, como está o meu processo quando eu serei solto. As mulheres não. Elas vão perguntar como é que está o filho, como é que está a casa, como é que está o companheiro que nunca veio visitar, porque elas não recebem visitas nas casas prisionais. Os homens às vezes têm 3 carteirinhas de visitante para visita íntima. As mulheres não têm ninguém visitando, nem o próprio parceiro muitas vezes. Ela vai se preocupar com um rol de coisas. E lá no final é que vem ela. Ela, a situação prisional, a situação do processo. Isso é uma tendência muito feminina. E como a gente vai falar de diversidade, gurias, eu quero pedir licença para me apresentar a vocês de uma maneira um pouco diferente. E eu convido todas vocês, e todos também, fiquem à vontade, para que a gente faça esse exercício juntas, tá? As mulheres que habitam em mim saúdam as mulheres que habitam em vocês. Em mim mora uma índia velha, contadora de histórias. Em mim mora uma mãe preta, cheia de filhos, que ora todas as noites para conseguir alimentá-los. Em mim mora uma curandeira que ama dançar ao redor do fogo. Em mim mora uma mãe doce, amorosa e acolhedora. E ao mesmo tempo, uma mulher guerreira, destemida e que se movimenta na velocidade do vento. Em mim mora uma mulher selvagem, livre, que não deixa a vida para depois. Mas em mim também mora uma criança insegura, que morre de medo de não ser suficiente. Muitas mulheres moram em mim. Muitas mulheres já passaram por mim. Muitas mulheres habitam em vocês. Nós, por si só, cada uma de nós, é
exemplo de diversidade. Nós não somos a mesma de ontem. E ainda não somos as pessoas que a gente gostaria de ser. A gente está em constante mutação. Então, se nós somos muitas e precisamos acolher cada uma das nossas faces, cada uma das nossas personas, cada um dos nossos papéis, o que nos faz únicas e singulares, imagina se eu olhar para a colega do lado. Nós somos únicos, mas a sociedade é plural. A sociedade é diversa. E essa é a beleza da construção social, essa é a beleza do nosso crescimento, enquanto pessoas e enquanto sociedade. E é com essas temáticas que hoje eu trabalho. Depois de trabalhar tanto tempo com gênero, com mulheres e com interseccionalidades de gênero, que são esses outros atravessamentos do ser mulher no nosso país, por si só, já é um fator de risco. Infelizmente, não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas na área da segurança e na área da saúde. Mas ser mulher negra aumenta muito mais, e quase 70% o meu grau de vulnerabilidade. E não é só para violência, gente. Eu sei que a minha área é a área da persecução penal, mas quando a gente estuda mulheres e o universo feminino, eu não posso recortar e fragmentar as mulheres. Eu tenho que olhar para elas na sua integralidade. Aquela mulher que está numa situação de violência, ela é mãe, ela é filha, ela é parceira, ela é colega, ela é amiga, ela é mulher. Não dá para a gente dissociar essas muitas mulheres que a gente honra, porque eu honro todas as mulheres que habitam em mim, honro toda a minha ancestralidade, honro as minhas raízes, honro quem eu quero ser, honro onde eu quero chegar. E acredito firmemente nisso. Mas essas mulheres todas, elas precisam ser acolhidas, abraçadas. Porque nós ainda vivemos uma sociedade, sim, patriarcal, sexista, né? Racista, misógina, capacitista. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui também. Então, enquanto eu falava dos atravessamentos do ser mulher, para vocês terem uma ideia, vamos falar do mercado de trabalho, vamos fazer esse recorte do mercado de trabalho. Enquanto as mulheres brancas lutavam dentro do movimento feminista para irem ao mercado de trabalho, as mulheres negras lutavam para poder cuidar dos seus filhos. Porque elas já estavam no mercado de trabalho, sendo exploradas, sendo subjugadas, sendo mal remuneradas. E ainda é a realidade da maioria das mulheres negras. Enquanto a lei do feminicídio reduziu o feminicídio em 10% para nós mulheres brancas, no mesmo período de 10 anos aumentou em 54% o feminicídio de mulher negra. E eu só estou fazendo essa introdução, esse preâmbulo, para a gente olhar para o tema que eu quero abordar com vocês hoje. Diversidade. A gente estava tendo uma conversa ali fora, uma pergunta bem interessante que eu espero que ele faça aqui depois, sobre mulheres trans. Mulheres trans são mulheres. Mulher cis, mulher trans, mulher lésbica é mulher. Mulher com deficiência, mulher quilombola, mulher preta. Somos todas mulheres, mas com níveis de opressão e vulnerabilidade diferentes. Vocês que atuam no mundo corporativo precisam olhar para toda essa diversidade. Não só na clientela, na carta de clientes, nas necessidades de cada público, porque eu lá na minha delegacia eu atendo públicos completamente diferentes. Eu preciso tratar todos com empatia e humanidade, mas olhando para a especificidade de cada um. Eu gosto de dizer isso, gente, nós não somos todos iguais. Quando a gente luta por igualdade, a gente está falando em igualdade de direitos, em igualdade de espaço, de oportunidade, de espaço de decisão, de poder, de produção de conhecimento, porque as nossas histórias elas não são contadas por nós. As nossas histórias, se a gente olhar em termos de história, elas são contadas pelos homens. Então a gente precisa começar também a investir na produção de conhecimento, na intelectualidade feminina. Porque nós temos intelectualidade e nós somos, inclusive no Brasil, mais escolarizados do que os homens. Nós somos maioria,
Somos quase 53% da população brasileira. Nós somos mais escolarizadas, não sou eu, Tatiana, que estou falando. Pode procurar no Google, dá um Google aí, que vocês vão ver. Nós somos mais aprovadas em concursos públicos. Há muitas áreas que há muito tempo a gente é a base da pirâmide. Então a gente diz assim, a gente ainda é minoria. Aonde? Lá em cima. Talvez nos cargos de poder, na representatividade. Porque na base, vamos falar de trabalho. Se a gente olhar para o mundo da empregada, do empregado doméstico, quem é que é a maioria? Professores, telefonistas, área de cuidado, área da saúde. Então por que a gente é a maioria? Só a gente não é a maioria ainda no topo da pirâmide. Então isso é buscar a igualdade material. Não aquela igualdade constitucional, formal, que homens e mulheres são iguais perante a lei. Perante a lei, sim. Mas não basta que o legislador diga que somos iguais perante a lei. É necessário, como dizia Salvador Allende, que a lei seja igual perante Deus. Essa é a nossa luta. E é uma luta constante, gente. A ONU, inclusive, estima que nós vamos ter igualdade de gênero, se a gente trabalhar bem, daqui a 280 anos. Se a gente trabalhar direitinho. Então, quando a gente fala de diversidade, e diversidade não só como política de inclusão, de olhar e ser empático com o outro, mas mais do que isso, porque vocês são no mercado corporativo, como estratégia de mercado. Quem pode me ajudar? Tem algum passador, gente? Porque eu mesmo me viro aqui. Eu sou Tati Bastos. Eu sou uma mulher de 46 anos. Cadê não ler isso aqui? Sou uma mulher de 46 anos, sou mãe de 3 filhos. Sou a filha mais velha de 6 irmãos. Minha família é bem grande. Meu pai é filho único, filho de uma empregada doméstica. Não conheceu o pai abandonou minha avó grávida. Mas ele deu à minha avó 6 netos e muitos bisnetos. Porque minhas irmãs também já têm bastante filhos. Então, uma família bem numerosa. Eu sou uma menina que queria ser bailarina, mas que acabei me tornando uma delegada de polícia, seguindo aí a profissão dos meus pais, que são policiais federais. Meu pai e minha mãe são policiais federais, então eu cresci dentro de uma delegacia de polícia. Então eu sou realmente apaixonada pelo que faço. Sou delegada já há 20 anos. Passei muito tempo pela Delegacia da Mulher, vocês me conhecem a maioria de lá. As pessoas não conseguem descolar, e nem eu, né? Essa imagem da delegada da mulher, mas eu não atuo mais somente com mulheres. Embora o recorte de gênero a gente faça em todos os momentos, em todos os locais. E acredito que não seja surpresa para vocês que nós somos a maioria das violências. Se formos falar de pessoas pretas, a maioria são mulheres pretas, né? A Grada Quilomba, que é uma escritora portuguesa, dizia, fazendo um contraponto com o que dizia Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dizia que nós éramos o outro sexo. Porque o sexo é o masculino. Até hoje a gente diz, bom dia a todos, não é? Sejam bem-vindos, porque a gente sempre generaliza o masculino. Então nós somos o outro, da Simone de Beauvoir. Lá no início da década de 40, século passado, 1940, 50. A Grada Quilomba diz que a mulher negra é o outro do outro. Ela é ainda mais subjugada. Eu gosto de fazer esses recortes porque eu trabalho muito com população negra. 60% das ocorrências da minha delegacia são mulheres, pessoas negras, e mais de 70% dessas pessoas negras mulheres, tá? Se eu for falar de preconceito e religião, a maioria são as mulheres, e principalmente matriz africana. Se eu for falar de pessoa com deficiência, a maioria são mulheres. Então esse atravessamento de gênero ele aparece o tempo todo, mesmo eu não trabalhando mais com mulheres somente, trabalhando agora com os chamados crimes de intolerância. Vocês sabem o que é intolerância? É um tema meio estranho, né? Intolerância, todas sabem obviamente que é, né? Aversão a algo, né? A falta de resistência a algo, aversão. Crimes de ódio, para a gente ser mais específica, mas a nossa legislação não tabula o que seja crime de ódio. Tem 2 leis que trabalham crimes de ódio, uma é o feminicídio, que vocês já sabem, né? A lei do feminicídio é de 2015 e a lei de racismo. A lei de racismo é de 89, gurias. Um ano após a nossa Constituição Federal, a gente já tinha a lei de racismo. Todas vocês conhecem a lei de racismo? Garanto que a maioria não, né? Todas vocês já sabem que racismo não é só raça-cor.
Algumas, ó. Mas a maioria nem conhece essa lei. De 89, ela é muito mais antiga, a Lei Maria da Penha de 2006. E todo mundo aqui já ouviu falar em Maria da Penha. Por que a gente não olha para o racismo, que é a violência mais estrutural que a gente tem no nosso país? A gente começa o nosso processo de colonização expropriando os donos dessa terra. Que eram quem? Os povos originários, os indígenas. E logo depois a gente faz um processo, né, de trazer em navios negreiros uma mão de obra escrava, ou melhor, escravizada. Os negros não são escravos, eles foram escravizados. E é uma herança cultural que faz parte da nossa identidade enquanto nação, enquanto país. E isso gera o que a gente chama de violências estruturais. Então não adianta vocês dizerem, eu falo isso com vocês porque é uma fala recorrente, mas eu não tenho nada contra os negros, a minha empregada é negra, a minha melhor amiga é negra, a minha cabeleireira é negra, não tenho nada contra homossexuais, inclusive meu cabeleireiro é homossexual. Isso é uma coisa, gente. O que está na gênese dessas violências é o que a gente chama de estruturalidade dessas violências. Que significa dizer que você pode não ter nada contra essas pessoas, mas muitas vezes, se elas não estão no espaço que elas foram designadas para estar, nos causa estranheza. Tem vários vídeos na internet que mostram isso. Por exemplo, uma entrevista de emprego, vocês já viram essa? É um RH de uma empresa que mostra várias fotos. Primeiro, um grupo vai ter exposição somente com pessoas negras, as mesmas fotos, tá? Cortando uma planta, correndo, passando uma roupa. Pessoas negras num grupo, pessoas brancas no outro grupo. Eu não trouxe o vídeo, não ia dar tempo de eu falar tudo que eu quero passar para vocês, mas ele é incrível. O primeiro grupo, olha lá, um homem negro correndo. O que vocês acham que ele diz? Conta pra nós. É ladrão, tá fugindo de algo. Outro grupo, mesma foto, homem branco correndo, um atleta, tá se exercitando. Mulher negra passando uma roupa, empregada doméstica, trabalha numa casa, diarista, cada um de uma coisa, é um grupo, tá? Mulher branca e a mulher negra tá bem vestida, tá, gente? Ela tá igualmente bem vestida como a mulher branca, ela tá até com terninho, tá passando uma roupa, empregada doméstica. Mulher branca passando roupa, cuidando da casa, que linda, né? Cuidando da casa, da sua própria casa. E por aí vai. Eu tenho um amigo que é procurador do Estado, gente, né? Mais do que eu. Vai ter um salário, vai ter uma condição social, anda sempre, um homem ativista dentro da causa do movimento negro, anda sempre de terno e num carro importado. Ele diz que ele chega nos lugares e as pessoas entregam a chave do carro para ele. Quando ele chega com o seu carro importado. Achando que ele é o quê? Racista. A pessoa não olha para esse odeio negros. Tá aqui dentro da gente. Negro não é para estar andando com um carro importado, bem vestido. Não combina. Eu não quero dizer que todos vocês pensam assim, mas a nossa sociedade ainda se estrutura dessa maneira. E daí derivam os crimes de ódio, os crimes de tolerância, que é um tema cunhado pela Unesco. A Unesco que usa esse termo, por isso a nossa delegacia usou, Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. E ela vai trabalhar com todas as práticas discriminatórias. Quando a lei veio, ela veio falando no preconceito raça-cor, que é a nossa gênese estrutural. A gente tem que dar uma decolonizada nas nossas mentes, porque a gente já tem uma mente colonial, patriarcal, patrimonialista, né, na troca de favores, na troca de serviços. Nós temos vários delitos no Código Penal que olham para essa lógica colonialista do nosso país, que tem um processo de colonização diferente de outros países. Mas quando a gente fala de preconceito, de discriminação ou de práticas discriminatórias, a lei de racismo insere, lá em 97, outras categorias sociais que também são historicamente segregadas e discriminadas e marginalizadas. Vocês sabem que outras categorias são? Quem é que me ajuda? Além da população negra, raça, cor, etnia, religião. O gênero vai aparecer lá em outras leis, né, na Lei Maria da Penha. Religião, procedência nacional, raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, ou seja, refugiados, migrantes, apátridas, são protegidos por essa legislação. Procedência regional também entra para o entendimento jurisprudencial. O que é isso? Povo nordestino. Povo lá, baiano é tudo preguiçoso. Nordestino é tudo cabeça chata. Eu posso falar porque eu sou filho de nordestina, minha mãe é do Ceará. Eu ouvi isso o tempo todo na escola. Ih, cabeça chata. Povo nordestino
nordestino não pensa, não sabe pensar, vota mal, o povo do Nordeste vota mal. Gente, sabe quem é que mais aprova o concurso público? Qual é o estado? Não é São Paulo. Ceará. Maior índice de aprovação é cearense. A Polícia Federal, inclusive, que é a área dos meus pais, a grande maioria das aprovações vem do Ceará. Mas o povo cearense é tido como ignorante de cabeça chata. Tem alguém nordestino aqui? Isso? Hã? Filha de nordestino. Quando não fala, é tudo Paraíba. Tudo Paraíba. Tudo Paraíba. Então só existe a Paraíba, né? Eu estive em Salvador no final do ano. Eu amo Salvador. Maioria da população negra, quase 87% da população negra. E a polícia do Brasil que mais mata a população negra. Maioria negra, matando maioria negra. E por que eu trouxe isso para vocês entendam que um sistema de dominação, escutem isso, vai servir para o patriarcado. A gente sabe que um sistema de dominação deu certo quando os oprimidos reproduzem os padrões de dominação. De novo, a gente sabe que o padrão de dominação funcionou, um sistema de dominação, como é o patriarcado, como é o sistema racista, quando os próprios oprimidos, não raras vezes, reproduzem os mesmos padrões daquele que domina, daquele privilegiado. Nós, mulheres, vocês acham que as mulheres são machistas? Tem mulher machista? A maioria. Por isso que nós acabamos validando, reproduzindo, inclusive na criação dos nossos filhos. Eu sempre gosto de fazer essa autoanálise. Eu tenho 2 filhos homens, eu tenho uma filha mulher. Quando a gente trata diferente o menino da menina dentro da nossa casa, a gente está reproduzindo estereótipos de gênero. E a gente não se dá conta. O que as mães e pais dizem? Mas a menina tem que ser protegida. O menino é para ganhar o mundo, mas a menina tem que ser protegida. O que eu estou dizendo isso? Reforçando marcadores de gênero. Essa menina nunca vai saber se proteger sozinha. Ela vai ter que buscar um protetor. Era o pai, era o irmão mais velho, ou era outro parente. Ela vai procurar um parceiro com essa característica, porque ela precisa ser protegida. Ela não sabe se virar sozinha. Então a gente vai crescendo e a violência de gênero é transgeracional e a gente vai reproduzindo isso tudo, tá? Então, quando a gente fala de prática discriminatória, eu posso falar de discriminações sociais, de gênero, como a colega falou, mas eu vou trabalhar hoje com discriminação social, cultural, econômica, religiosa, etária, etarismo, gente. Falamos sobre isso no podcast, eu vou falar no podcast para vocês. Foi a nossa primeira pauta, etarismo e ditadura da beleza. Nós mulheres não nos permitem envelhecer. E aí a gente fica se flagelando, né? Isso é etarismo, é uma sociedade também etarista. Nós somos o estado que mais tem população de idosos. Em 2050 o Brasil vai ser o 6º no mundo. Olha, a gente está chegando quase aos países europeus. O país em desenvolvimento com o maior número de pessoas, 60 a mais. A gente tem que olhar para essas características. Tá, gente? A gente tem que olhar para isso. Então, preconceito, para a gente tentar nivelar um pouquinho o conhecimento, preconceito é algo interno. Todos nós somos preconceituosos. Todos somos preconceituosos. Em relação a algo. Eu tenho alguns preconceitos, você lembra que eu estou tentando vencer? Tem. Então, nessa área aqui, né, porque eu já aprendi muito, graças a Deus, trabalhando com isso. Mas eu tenho alguns preconceitos. Todos temos. É algo interno, interior. A lei não se presta a combater preconceito. Claro que ela pretende transformar a cultura, né? Porque existe um hashtag que a gente usa nas nossas cartilhas, que é esse aqui. Todas as nossas cartilhas e materiais gráficos têm esse hashtag. Estão lendo ali? Hashtag conhecimento transforma. Só tem uma maneira da gente transformar a nossa sociedade. Como é que é? Educação, conhecimento, debate, problematizar. A sociologia usa muito esse termo, problematizar. Enquanto a gente ficar reproduzindo, repetindo, sem pensar sobre, por que você faz assim? Ah, porque é assim. Vocês já não ouviram isso no mercado de trabalho? Ah, sempre foi assim. Tá, mas por que é assim? Porque sempre foi. Eu aprendi assim, minha irmã fazia assim, né? Meu chefe faz assim, eu aprendi desse jeito e é assim, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Pessoal, não, vamos se libertar da síndrome de Gabriela.
A gente está aqui para transformar isso aqui. A gente está aqui para fazer diferente. Fazer igual é fácil. Vocês são iguais. Vocês nunca mais vão conhecer alguém igual a mim. E eu nunca mais vou conhecer ninguém. Nunca mais vou ter o privilégio de conhecer ninguém igual a vocês. De novo, é isso que nos faz crescer. Diversidade é movimento, é mudança e é transformação. Preconceito é interno. Mas o que é o racismo? É uma teoria ou crença que escalona e divide a sociedade em grupos e subgrupos. E alguns grupos valem menos-valia. Num sistema estruturado, com relações pessoais estruturadas como o nosso, que vão repercutir no mundo de trabalho, que vão repercutir no trânsito, quando a gente está dirigindo, o cara nos chama de tudo, quando a gente corta a frente dele, ou quando a gente não sabe botar direito numa vaga, ou quando a gente não deu preferência para ele. Isso é violência de gênero, reproduções culturais. O racismo, gente, ele estrutura as pessoas, essas categorias todas que eu falei a vocês. E além dessas categorias que eu falei para vocês, vejam que eu uso muito uma cor ali, que é a cor do movimento LGBT, né? LGBTQIAPN+, já tentando outra letrinha. Esse movimento, ele se agrupa, por muito tempo ele surfou na onda do movimento feminista, que é um dos movimentos mais antigos organizados. O movimento LGBT andava junto. Ele se separa, ele começa a ter pautas próprias, e ele se agrupa nessas letrinhas para ter poder de barganha e de luta. Porque se tem uma letrinha para cada, é porque são universos completamente diferentes. Aliás, se eu falar de mulher trans, 3 mulheres trans, cada uma delas se identifica de uma forma. Eu sou uma mulher travesti, outra vai dizer eu sou uma mulher trans, outra vai dizer eu sou uma mulher. Ponto. Ninguém quer saber se eu sou trans ou sou mulher. Cada uma se identifica de um jeito. E eu gosto de contar isso porque nós não queremos rótulos. Ninguém quer rótulos. Por que a gente se enquadra às vezes em algumas caixinhas? Para ter movimento de luta. Os movimentos sociais, eles se agrupam para tentar conquistar direitos, conquistar espaço e combater o racismo estrutural. Por que a gente ainda fala em racismo? Se na década de 90, quando os geneticistas começaram a estudar a genética, né, o DNA humano, o que vocês acham que os geneticistas descobriram? Que só existe uma raça, que é a raça humana. Mas há pseudociências, pseudoteorias que se desenvolveram até o início do século passado, inclusive por psiquiatras. Quem é do direito aqui já ouviu falar no Lombroso? Cesare Lombroso, a Priscila já. Cesare Lombroso era um psiquiatra italiano que tem uma teoria em que há um estereótipo, já ouviu falar nele? Ele faz um desenho que é o estereótipo do bandido. O estereótipo da pessoa propensa a confusões, violências e agressividade. Então ele rotulou, ele perfilou, né, chama de perfilamento. E que cara vocês acham que o Lombroso pintou? Homem caucasiano? Ariano? Não. Ele pintou um homem negro. Lábios grossos, nariz chato, cabelo, né? Mais enroladinho, mais encaracolado. Ele desenhou um homem negro. E aqui no Brasil tem um psiquiatra que tem uma teoria muito parecida com a dele, que chama Raimundo de Lina Rodrigues, que inclusive até hoje é o nome do Instituto Geral de Perícias do Maranhão. Ou melhor, da Bahia, desculpa, ele é maranhense, mas é o da Bahia. Até hoje, o IGP, lá da Bahia, homenageia Raimundo de Lina Rodrigues, que desenvolveu a opção de ciência de que os homens negros, ou melhor, as pessoas negras, são inferiores. Como eu disse, mais propensos à confusão, ao distúrbio, à agressividade, à criminalidade, menos capacidade cognitiva e a... Quem aqui é da área da saúde? Alguém é da área da saúde ou já foi? Na área da saúde, mulheres negras recebem menos anestésicos que mulheres brancas, dados do DataSUS. Por quê? Porque a mulher negra é mais forte, mais resistente à dor. Quem disse isso, gente? Violência obstétrica. Mulheres negras sofrem mais que mulheres brancas. O número de cesarianas de mulheres brancas é muito, infinitamente superior às mulheres negras. Nós temos que esperar
42 semanas, tá esperando a declaração do filho. Gente, isso é racismo. Racismo só se sustenta na nossa sociedade hoje, como diz o nosso Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista sociopolítico. O que é isso? Não deveria existir o termo racismo, porque não existem raças. Mas enquanto minorias sociais ou categorias, minoria social, gente, olha só, a contradição. Nós somos minoria quantitativamente no país? Não. Pessoas negras são minoria? Não. Vai ser minoria no nosso estado, que é um dos estados de menor representação. Em torno de 20% da população se autodeclara negra. Nosso estado. Nós somos maioria da população nacional negra. E por que essa população, só para falar de mulheres e negros aqui, ainda estão em situações de desigualdade social por uma construção social, que inclusive o gênero é isso, uma construção social do masculino e do feminino, né? E isso é gênero, não tem nada a ver com sexo. A questão biológica, isso também Simone de Beauvoir falava, para além do essencialismo biológico que nos distancia, é uma sociedade. Todas as sociedades são patriarcais? Não. Existem sociedades matriarcais, existem tribos matriarcais, mas a nossa sociedade como um todo, ela é calcada nas suas relações com base no patriarcado. Então, é só do ponto de vista sociopolítico que se sustenta e a gente vai usar esse termo enquanto houver desigualdade de grupos e subgrupos, tá? E a discriminação racial é só a expressão do racismo. Quando eu boto pra fora, seja com xingamento, seja com negativa de direitos. Gente, racismo não é um crime. Existem 15 crimes na lei de racismo. Racismo não é só o xingamento, não é só a injúria racial, que é racismo também. Falando agora do mundo de vocês, né, do mercado imobiliário. Qualquer negativa de direitos, se negou a vender um imóvel, alugar um imóvel porque a pessoa é negra, é deficiente, né, é LGBT, é um casal homoafetivo. Gente, isso é crime. Onde é que entra aqui população LGBT? Não está dito na lei, mas como o Brasil até hoje não tipificou, não criminalizou a LGBTfobia, o STF, de novo ele, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, o Estado brasileiro foi omisso, e entendeu lá em 2019 que se aplica a lei de racismo também à comunidade LGBT. Então a gente trabalha também com discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de gênero. Capacitismo, já ouviram falar nesse termo? Sim ou não? Sim. Tá, pessoal, capacitismo aqui também é crime, capacitismo é crime, há uma lei específica para pessoas com deficiências, que é a Lei Brasileira da Inclusão, lá de 2015, com diversas condutas típicas também, tá? O capacitismo é a discriminação, violência ou aversão a pessoas com deficiências. Por que eu estou falando no plural? Porque não é com deficiência. Você sabe quantos tipos de deficiências existem? Nem eu sei, gente, é muita. Mas só para a gente categorizar, deficiência física, mental, sensorial, cognitiva, deficiências ocultas, há cordões, inclusive, que identificam essas pessoas, que é importante que vocês saibam. Vocês sabem que tem um cordãozinho que parece um quebra-cabeça, né? Todo colorido. É, exatamente, você tem que conhecer. Porque vocês podem estar na frente de vocês com uma pessoa, ou com uma mulher, um homem com um filho, com TEA, já está se identificando. Então vamos ser mais empáticos. Não são pautas das pessoas com deficiência, são pautas humanitárias, gente. Acessibilidade, políticas de inclusão e diversidade é para todas as áreas. O mundo corporativo tem que ser aberto muito para isso. Eu tenho dado muita palestra em escola, em empresas, aquela semana, né, do trabalhador, lá do trabalho, da segurança no trabalho, o pessoal me convida para falar sobre isso. Porque isso aqui que tem que ser objeto de soma, né, de agregar, de construir, de melhorar inclusive o lucro, a lucratividade, a rentabilidade dessas empresas, acaba muitas vezes sendo um ambiente de segregação, de preconceito, e que muitas vezes as empresas não sabem também lidar com isso, tá? Então isso é crime. LGBTfobia também, como eu falei, é o STF que diz que se aplica a lei de racismo à comunidade LGBT. LGBT e essas letras todas, QIAPN+, elas dizem respeito a dois tipos de discriminação. Em razão da orientação sexual ou em razão da identidade de gênero. Não é a mesma coisa.
Não vai dar tempo de a gente falar sobre isso, a gente pode falar em outro momento. Camila, como é que eu dou tempo, aliás, Gurias, que eu falo demais? Hã? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo. Vocês já entenderam que é diversidade e inclusão, né? Então tá, o resto a gente vai fazer só o acabamento aqui. Então, pessoal, voltando pra cá. Quando a gente fala de LGBTfobia, a gente está falando de um preconceito em razão da orientação sexual, ou seja, como eu me relaciono não só sexualmente, mas afetivamente. Eu já ouvi de pessoas bis, né, bi ou pan, eu gosto de beijar meninas, mas eu só namoro meninos. Então não tem a ver só com sexualidade, tem a ver com afetividade. Homoafetividade, um termo cunhado por Maria Berenice Dias, que é uma grande jurista e agora advogada do nosso estado, pioneira, a primeira mulher a ser juíza do estado do Rio Grande do Sul e a nossa segunda entrevistada do nosso podcast, que eu vou falar para vocês depois, tá? Xenofobia? Já ouviram falar? Preconceito em razão da procedência nacional, também lei de racismo. Preconceito contra estrangeiros, estrangeiro não é um bom termo, mas eu vou usar porque talvez vocês compreendam melhor. O correto, a lei de estrangeiro não existe mais, ela foi revogada. Eu cheguei a trabalhar, inclusive, no setor de estrangeiros da Polícia Federal, fui estagiária lá, e na época tinha o Estatuto do Estrangeiro. Essa legislação foi alterada, hoje ela é muito mais inclusiva e respeita, gente, pessoas de outro país, seja migrante, refugiado ou apátrida, têm os mesmos direitos de nós brasileiros. Nós temos sistemas universais no nosso país, inclusive na área da saúde, né? Quem é da saúde? O SUS só existe no Brasil, né? Esse modelo de SUS só existe no Brasil. Então a gente, pelo menos pragmaticamente, somos um país cidadão, né, que tem a dignidade da pessoa humana como pilar do reconhecimento de garantias de direitos fundamentais. Então xenofobia pode ser medo, aversão, preconceito ou violência contra pessoas de outras nacionalidades, culturas ou etnias. Tá? Então posso dizer xenofobia, também se usa esse termo, para outras etnias, para outras procedências regionais, como eu já falei para vocês. Aí eu tenho pavor do sotaque do carioca que chia demais, parece uma rádio interferência. Xenofobia, gente. Pode parecer uma bobagem ou até uma piada, vou dizer mais uma coisa a vocês. A lei de racismo teve uma alteração legislativa recente para prever o que a gente chama de racismo recreativo. Que é essa piada que só quem faz ri, né? Que eu machuco o outro, mas quem fez achou engraçado. E isso acaba pegando e sendo muitas vezes replicado em grupinho, todo mundo dá risada, às vezes até a mulher ri de piada misógina, gente. E reproduz na família, né? Então assim, a gente tem que ter cuidado porque isso reforça padrões e marcadores que a gente está tentando aqui combater e modificar, tá? O que representa a diversidade, gente? Representa criatividade, inovação, soma, agregar, não é dividir, não é segregar, não é diminuir, não é menosprezar. Isso é estratégia hoje no mercado corporativo também. Ajuda a ter mais empatia, a se conectar emocionalmente com outros públicos. Isso tanto nas equipes, gente, né? Equipes que vejam, compostas por pessoas diversas, como na compreensão do seu público-alvo. Eu falei que da pessoa idosa com o mercado crescente, casais homoafetivos, gente, crescente. Então vocês têm que saber como transitar, as empresas têm que saber como lidar com isso, porque isso não só fideliza o cliente, como aumenta a lucratividade das empresas, né? Diversidade na representatividade das equipes de venda. Mulheres no mercado imobiliário, aqui também nós somos maioria também, não só das trabalhadoras, mas também do poder de decisão da compra. Já sentiram isso na prática? Quem é que acaba decidindo? É a mulher. Então a gente tem que se conectar emocionalmente com ela. Vocês não vendem casas, vocês vendem sonhos, memórias, projetos de vida. Se a gente fechar o olho e lembrar da casa que a gente morou lá na infância, a primeira memória que a gente tem, o que vem pra gente? Cada cômodo daquela casa tem uma história, tem um cheiro, tem um sentir, tem uma memória, uma vivência. Então é isso que vocês vendem ou alugam, né? Sonhos. Então a gente tem que se conectar emocionalmente com esse público, olhando para a acessibilidade, olhando para a peculiaridade, para a especificidade de cada um, né? E a gente tem vários cases de sucesso. Eu não vou falar de todos, porque meu tempo está acabando, mas a gente tem equipes, né? A Redfin acabou sendo comprada agora essa semana, né? Semana passada. Ela acabou sendo comprada por outro gigante do mercado imobiliário, mas era uma empresa americana na área do mercado imobiliário. Aliás, usou estratégias arriscadas
do mercado imobiliário, de verticalização do processo de compra e venda, mas que tem cases de sucesso implementando políticas de inclusão e diversidade dentro da empresa, para usar um modelo aqui nacional, MRV também. A MRV tem mais de 20 mil funcionários, então podemos considerar uma grande empresa do mercado imobiliário. Criou programas de inclusão para mulheres, para pessoas com deficiência. A gente é seu termo correto atualmente. Não é PNE mais, necessidades especiais, é PCD o nome correto. Ah, mas se eu falar errado, tá tudo bem, gente. Empatia tem que ser recíproca, né? Mas é só para a gente se atualizando em relação às terminologias. Aumentando esse engajamento, a MRV também tem política para pessoas idosas. E como eu falei para vocês, é um público crescente no nosso país e no nosso estado já somos aquele com maior longevidade, né? A Keller Williams, que é a maior franquia norte-americana, também com políticas de inclusão, também se rendendo a políticas de diversidade, líder em diversidade no setor, uma empresa que fica lá no Texas, onde mora meu irmão, na mesma cidade que meu irmão mora, meu irmão, homem mais velho. A Cirela no Brasil também com programas que olhem para acessibilidade, inclusão e diversidade, só para a gente citar alguns cases de sucesso dentro do mercado imobiliário com recorte que a gente está fazendo aqui hoje. Acessibilidade, gente, inclusão, acolher a diversidade, acolher o outro, não é uma opção. Não é um favor que a gente faz, é uma necessidade, é uma imposição não só ética, moral, humana, como legal. Tá? Então eu gosto de sempre trazer isso. A gente não está aqui para assustar vocês, dizer que tudo vai ser criminalizado, mas a gente precisa começar a fazer acompanhar o dinamismo e o movimento, né, que a sociedade naturalmente vai fazendo no que tange ao reconhecimento de direitos, né, e como uma estratégia também de mercado, de composição de equipes de mercado. A exclusão não é apenas, para a gente fazer aqui um contraponto, a exclusão não é apenas uma injustiça social, mas pode ser também uma oportunidade de negócio perdida. Se eu segregar o meu público, eu vou segregar o meu mercado. Eu vou segregar as chances, né, com quem eu vou dialogar, de quem vai ser o meu público-alvo. Quanto mais a gente abrir, mais possível a gente for. E é isso, esse é o nosso trabalho, gente, trabalhar com essas diversidades, trabalhar com todos os crimes de ódio, trabalhar com toda a lei de racismo, do ponto de vista do acolhimento, da escuta especializada e, obviamente, da responsabilização criminal, tá? Não vou ficar muito mais aqui, essa é uma cartilha que a gente tem de rede, onde vai trazer um pouco desses conceitos que eu trouxe para vocês, que eu acho que para muitos aqui são conceitos novos, né? Conceitos que vocês não tinham ainda, não estão familiarizados ou não tinham ouvido falar, mas que eles existem e não é novo. A existência deles não é novo. Pode ser novo em termos de conquista de espaços e direitos, né? Mas a gente sabe que são questões aí históricas. E eu me despeço de vocês, eu quero só falar um pouquinho do pódio depois, com essa frase que representa toda a interseccionalidade de gênero. Uma frase de uma antropóloga chamada Audre Lorde: não sou livre enquanto qualquer mulher não for livre, mesmo quando as algemas dela forem muitos diferentes das minhas. Gurias, muito obrigada. Eu quero só terminar aqui só um pouquinho, 2 segundos, divulgando um pouco do nosso trabalho, da nossa novidade, um projeto novo, meu e da Pri. Pri, vem aqui um pouquinho, rapidinho, só para o pessoal te conhecer. Meu e da Priscila. A Priscila é advogada, minha amiga, trabalha também muito tempo com mulheres, né, e na área do direito das famílias, como diz Maria Berenice Dias. E aqui estão os 2 QR Codes, né, o meu, da minha rede, ficou pequenininho, mas também do pod, que é Poder Delas Cast. É um pod que vai discutir somente temáticas do universo feminino, olhando para toda essa diversidade do ser mulher. Só dar um oizinho, reforçar, para que vocês acompanhem. O Poder Delas Cast é um projeto que nós estamos fazendo com muito propósito, em nome de todas as mulheres da União Feminina. Nós estamos trazendo já temáticas de muito interesse do nosso universo feminino, que nós sabemos que é sim diferente, as mulheres são diferentes e está tudo bem. E a gente quer trazer então essas temáticas como maternidade, empreendedorismo, autoestima, autoconhecimento, para que todas nós possamos nos inspirar e nos fortalecer. Obrigada a todos.